criador da série Primal, o então Genndy Tartakovsky, esteve na CCXP e eu tive a oportunidade não apenas de conhecer o cara, mas como também assistir o painel dele, onde ele falou sobre a evolução da sua carreira desde o laboratório de Dexter até a série Primal. E claro que ele deu mais detalhes do que vamos ter nessa terceira temporada. Mas e aí, como é que foi esse rolê? Primeiramente, eu só queria deixar registrado que essa foi a minha primeira vez na CCXP, e quando chegou a hora desse painel, cara, o auditório era giganorme. Eu recebi uma bolinha com a lança do Spear, muito foda. Recebi também um boné dessa temporada, também muito foda. Uns adesivos pra eu colar na porra toda. Até que, de repente, as luzes ficaram todas verdes, remetendo ao título dessa terceira temporada, que tem um acabamento verde. E aí entrou o homem. Cadê o homem? Habemos Criador. Criador de laboratórios de Dexter, Star Wars Clone Wars, Primal. Ai, que homem! Que lenda! Ele começou a palestra falando sobre como foi o processo de criação do laboratório de Dexter e como ele quis colocar nesse desenho tudo que ele sempre achou muito foda. E realmente, quem conhece o laboratório de Dexter sabe que o desenho é um show de referências ocultas. A mais recente referência que eu descobri que tem no desenho é o Galacticus e o Surfista Prateado. O que é um indício de que na série Primal o cara simplesmente colocou tudo que ele acha foda no desenho sem se preocupar com muitas explicações. É o famoso Rule of Cool, a regra do foda. Em seguida ele foi comentando sobre os demais desenhos que ele trabalhou depois do laboratório de Dexter. Nós tivemos aí as Meninas Superpoderosas, Star Wars Clone Wars, a versão que eu curto mais do que a versão 3D de Clone Wars, Samurai Jack, a versão adulta de Samurai Jack, e aí finalmente chegamos a Primal. A primeira parada que eu achei interessante foi que ele explicou que, originalmente, Primal era pra ter sido um desenho com uma pegada mais infantil, e em vez do Homem das Cavernas troglodita que conhecemos, o Spear, o protagonista ia ser um pequeno alienígena meio vermelho com uma lança, e em vez da Fang, teríamos um porquinho alienígena sinceramente horrível, mas foi o ponto de partida até chegarem ao Spear e a Fang que conhecemos. Ele foi mostrando as primeiras artes conceituais do Spear, que era uma parada meio bobona, até a sua forma atual que conhecemos, o troglodita psicopata. Ele falou que ficou muito surpreso com o sucesso da série, mas também o cara simplesmente misturou todas as paradas mais maneiras do mundo. Dinossauros, monstros pré-históricos, demônios do inferno, magias psicodélicas e nenhuma explicação porque, como eu disse antes, é foda e foda-se. Pra que eu vou perder meu tempo explicando como é que um homem das cavernas está montado em um dinossauro, sendo que eles são de períodos geológicos diferentes? É simplesmente maneiro. Senta aí e curte. Uma parada que ele falou e que eu curti demais é que a ideia dele era que Primal se tornasse uma espécie de série antológica. Tipo Twilight Zone ou Black Mirror, onde cada episódio tem um protagonista diferente, é uma história de começo, meio e fim, e não necessariamente você precisa assistir tudo em ordem. Eu simplesmente amei isso, porque por mais que eu curta demais o Spear e a Fang, seria muito maneiro ver um episódio com, sei lá, um dinossauro diferente sendo o protagonista, ou talvez outro humano primitivo sendo o protagonista. O que meio que chegou a acontecer na segunda temporada, quando rolou o lance do jovem Darwin, ao menos parece com o jovem Darwin, com os outros cientistas. Eu ia amar se a série Primal virasse uma série antológica, mas agora ia ser meio foda se isso rolasse, porque o personagem Spear e Fang agora são muito populares, e tirar eles da jogada agora poderia ser um tiro no pé. Então fica aí minha sugestão, criar uma série derivada de Primal chamada de, sei lá, as Crônicas de Primal, Primal Chronicles, ou talvez Primal Outros Contos. Sei lá, sejam criativos, produtores. Enfim, aí veio a parte mais chocante da palestra. Vocês que são fãs de Primal lembram como terminou a segunda temporada, né? O Spear enfrenta o viado, o vidá flamejante, pega fogo durante a luta, fica todo derretido, mas mesmo assim ele consegue fazer um fuc-fuc, nhaco-nhaco gostoso com a Mira. E aí cortamos pro futuro, onde vemos a filha do Spear e da Mira montada em um dos filhotes da Fang. Final fofo, mas o Tartakovsky ficou meio que, fiz merda. Porque, de acordo com ele, ele meio que lutou pra gostarem do personagem Spear e agora ele morreu, né? E aparentemente ele queria ter explorado mais o personagem. De acordo com ele, ele ficou meio bad, pensando o que ele ia fazer
até que ele teve uma grande ideia. E se o Spear virasse um zumbi? Não é confirmado isso que eu vou falar, mas eu tenho certeza que ele levou em consideração o fato de que um dos episódios mais famosos da série Primal é a Praga da Loucura, onde vemos lá o Saurópode zumbizão. Muito foda. Como eu falei no meu primeiro vídeo de análise do primeiro trailer da terceira temporada da série Primal, isso é uma excelente ideia e abre muitas possibilidades. Sobre o Spear zumbi, o Tartakovsky falou duas coisas interessantes. A primeira é que em filmes de zumbi, os espectadores torcem para os humanos conseguirem sobreviver. Nessa temporada, vamos torcer para o zumbi sobreviver. E a segunda coisa interessante que ele falou é que um dos grandes desafios do Spear zumbi será ver se ele consegue recuperar a sua humanidade. Isso vai ser super interessante porque, de cabeça, eu não consigo lembrar de nenhuma produção onde vemos um zumbi voltando ao normal. Deve ter algum filme aí, mas de cabeça eu não lembro. O entrevistador lá do Omelete perguntou para ele se uma das suas inspirações para o Spear zumbi eram os zumbis do mestre Jorge Romero, pai dos filmes clássicos de zumbi, ou os zumbis do Marvel Zombies. Ah, vai se fuder, mano. Na live que eu fiz falando do evento, eu comentei a minha opinião sobre esse comentário e segue o trecho porque eu achei ele muito bom. E eu só queria deixar aqui pontuado, cara, como é que esses entrevistadores de cultura pop, eles são muito rasos, cara. O maluco que tava perguntando as coisas pro Grand Tartakovsky, ele perguntou elegantemente, tipo assim, não, uma das suas inspirações foi o zumbi do Jorge Romero? Ou algo tipo Marvel Zombies? Eu falei, foda-se Marvel Zombies, caralho, mano. Tira Marvel da boca, mano. Chega de Marvel, mano. A tua referência à cultura pop, a cultura nerd, odeio essa parada, tipo, ai, cultura nerd. Nerd é o caralho, porra. Mas tipo assim, é tudo Marvel, mano. Tira Marvel da boca, foda-se. Ninguém lembra desta porra, Marvel Zombies. O cara acerta numa e erra catastroficamente na outra. Aí eu tô falando essa porra, vai ter gente perguntando, tu prefere DC, mano, foda-se as duas coisas já. O horizonte é muito maior do que apenas DC Comics e Marvel Studios. Foi exibido um trecho de um dos episódios da terceira temporada. Eu não sei se é um trecho do primeiro episódio da terceira temporada, mas vamos lá, como é que foi esse trecho? A gente vê aí o Spear na sua forma zumbizão, caminhando pelo mundo, até que de repente ele sente as vibrações de algo grande se aproximando. Até que de repente aparece a minhoca touro do Alasca. Alguém pegou essa referência de Bob Esponja? Enfim, essa lombriga emerge do chão e começa a tentar devorar o Spear, mas felizmente ele continua mega habilidoso e parcuzeiro como antes. Ele escapa do lombrigão, mas ele acaba caindo em um emaranhado de plantas com espinhos, e esses espinhos grudam nele, e cara, foi agonizante ver essa porra, porque tem a hora que ele finalmente se solta, mas caralho! Um pedacinho do cérebro dele é arrancado nessa hora. Tipo, o cérebro dele grudou no espinho e aí ele puxou com tanta força que arrancou um pedacinho. Foda, mas ao mesmo tempo agonizante. A galera toda surtou no auditório. Provavelmente depois disso, ele esqueceu tudo que aconteceu na segunda temporada. Ele não deve nem mais lembrar que tem uma filha por aí. Enfim, ele se solta dos espinhos e a perseguição continua. Mas não vemos o final dela. Não foi mostrado como ele vai virar zumbizão, como ele vai derrotar esse minhocão, mas eu achei muito foda. Eu fiquei muito curioso pra saber como é que vai terminar esse episódio. Deu pra sentir como é que vai ser a vibe da parada. E outra que foi muito bom ver o Spear de volta, mesmo ele estando nessa forma zumbizão. Ainda é o nosso maluco das cavernas. Depois do painel, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Grand Tartakovsky e tirar uma foto com ele, e nesse rápido momento, eu fiz questão de deixar o meu recado de fã pra ele. Segue aí. Hello, Grandy. Lucas and Stuvak, I'm a huge fan of your work. And if I can say one thing to you, please, Aliens in Primal. It would be so fun. Pois é, eu pensei em perguntar pra ele quando se passava a série Primal, se vai rolar um crossover com o Laboratório de Dexter, mas eu preferi falar pra ele, ei, Aliens, tu já chutou o balde nessa série, meteu civilização da Babilônia, egípcios, romanos, demônios, dinossauros, fuc-fuc bizonho, por que não colocar aliens agora? E lembrando que ele tem currículo e criatividade pra criar aliens. O cara, além de ter criado aliens pro Laboratório de Dexter, ele deu vida a alguns aliens em Star Wars Clone Wars. Então bora lá, Aliens in Primal. OBS, por falar em Aliens in Primal, eu fiz um Retroneura falando sobre o jogo Jurassic World
War. Ainda tô decidindo qual thumbnail permanente vai ser. Enfim, fiz um retroneura sobre o jogo Jurassic War e o jogo é praticamente um jogo de Primal, e eu mencionei que o jogo sequência Primitive Wars tem uma suposta civilização alienígena secreta que eu descobri no editor de mapas, e eu tinha dito que esses aliens faziam parte de uma missão do pacote de expansão de Primitive Wars, e que eu não conseguia jogar esse pacote de expansão porque ele era todo em coreano, mas não, a missão que os aliens aparecem é no jogo normal. Então, aguardem um vídeo onde eu falo especificamente sobre essa missão. Aliens contra dinossauros. Muito foda. O que, por sinal, se você é fã de Primal e ainda não assistiu o retroneura sobre Jurassic War, não vacila, assista que é batata esse vídeo. Enfim, obrigado Warner e HBO Max pelo convite de ir na CCXP, ver o painel do Grant Tartakovsky, tirar uma fotinha com ele. Eu tô animado demais pra essa terceira temporada, vamos ver o que vai rolar. Eu senti que nesse painel o Grant Tartakovsky tava animado com o lançamento dessa terceira temporada. Eu acho que ele curtiu pra caraca produzir ela. E agora eu quero saber de você, por que você acha que o Spear virou zombizão? Você acha que ele vai voltar ao normal? E o que você quer que role nessa temporada? Manda aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Referência a Jurassic War. Se você não pegou, tem que assistir o retroneura de Jurassic War.